E eu quero trazer uma reflexão para vocês nesta noite, baseada no versículo 2, que diz: todas estas bênçãos. E a pergunta é a seguinte: o que é bênção? Pergunta para o seu irmão aí do lado: o que é bênção? Se ele não te responder, eu tenho certeza que depois ele vai te responder. O que é bênção? Se me perguntassem isso, eu responderia o seguinte: olha, eu estou aprendendo sobre o que é bênção. Mas antes de me deter na explicação do que é bênção, valendo-me das várias fontes, das quais uma delas são os dicionários da língua portuguesa, que vai definir o que é bênção, a outra, os dicionários bíblicos e as enciclopédias bíblicas, que vão também trazer considerações sobre o que é bênção. Eu gostaria de considerar com vocês, antes dessas considerações, o que não é bênção. Usando o viés da contramão, parece que vamos entrar num embate para tentar desconstruir todo e qualquer conceito odierno sobre o que é bênção. Conceito este que está levando o povo de Deus a um verdadeiro frenesi em achar que são abençoados ou que uns são abençoados e que outros não são abençoados. Ou seja, nas duas propostas, nas duas proposições, se comete erros crassos. Primeiro, buscam, na contramão da Bíblia, conceituar bênção. E entendem que uma pessoa, para receber uma bênção, existe um modus operandi, uma varinha de condão ou uma cartilha de regras e procedimentos para termos a qualificação de abençoado. Outros desconsideram o que a Bíblia diz sobre o que é bênção, ou, por conseguinte, leiam a Bíblia, mas fazem uma leitura equivocada do que é bênção, e, por esta razão, acabam por desqualificar pessoas que estão sofrendo sob o manto da desgraça, achando, inclusive, que estas pessoas não são alvos da bênção de Deus. Isso é tão sério que alguns pregadores do Evangelho da Prosperidade estão criando rótulos, títulos, jargões, para que as pessoas sejam contagiadas por um falso conceito do que vem a ser bênção. Nesta noite nós vamos começar a nossa palavra profética, creio eu, em definir o que não é bênção, para a gente começar a desconstruir todo esse pensamento equivocado, imperante no mundo gospel e no meio evangélico. Primeiro, bênção
não é ter riqueza. Repitam comigo, bênção não é ter riqueza. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 34, Jesus diz assim: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Quando um mancebo perguntou para Jesus o que é que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. Bom mestre, o que devo fazer? Jesus disse para ele, guarda os mandamentos. Os mandamentos? Senhor, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus fala para ele, vai e vende tudo que tem. Deixa eu te dizer uma coisa, se riqueza fosse boa, Jesus não mandaria aquele moço vender nada. Jesus diria assim, olha, eu vou acrescentar mais que você precisa. Mas Jesus falou, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Se bênção fosse riqueza, Lázaro iria para o inferno e o rico iria para o céu. E não foi assim que aconteceu. Se riqueza fosse bênção, em Mateus capítulo 19, versículo de número 24, quando Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se riqueza fosse bênção, Paulo não diria que o amor à riqueza ou ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, riqueza não é bênção. Segundo lugar, não ter um corpo saudável e forte, isso não é bênção. Ou melhor, ter um corpo saudável, isso não é bênção. Se fosse assim mesmo, todos esses lutadores de MMA eram abençoados. Se fosse assim, todo mundo que faz ginástica, que tem um corpão, seriam abençoados. Deixa eu te afirmar isso aqui. Ter um corpo saudável e forte não é bênção. Alguém vai me dizer, pastor, mas o senhor está contrariando os pensamentos todos que eu tenho acerca da bênção. Eu falei, isso é exatamente isso. O Salmo de número 73, Asaf diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase. Por pouco faltou que eu escorregasse nos meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há espertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Aí ele vem falando até que ele chega a um momento em que ele vai falar, na verdade, estes são os ímpios, todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam a riqueza. Ele ainda diz, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorrem a terra. Eles dizem ainda, os olhos deles estão inchados de gordura. Quando você lê isso, aí ele vem fazendo um relato até que, em dado momento, versículo 17, ele vai dizer, até que eu entrei no templo. E aí eu entendi o fim deles. Eu estava sentado uma certa vez, pela tarde, no meu horário de almoço, lá na cidade de Niterói, na rua Maestro Felício Toledo, engraxando os meus sapatos, quando de repente veio andando um homem do ginásio Icaraí, que à época era o top de ginástica. Um homem forte, veio andando e todo mundo olhava para ele, que estava todo de branco, escrito, ginásio Icaraí. De repente, quando mais ou menos uns 10 metros ou 15 metros, aquele homem começa a se sentir mal e começa a botar a mão na barriga, daqui a pouco eu me surpreendo que as pessoas correm, ele desaba, cai, e chamam a ambulância para ali na Maestro Felício Toledo, para pegar aquele homem que foi colocado numa ambulância para ser atendido. E quando ele vinha, eu ainda pensava assim, poxa, que homem forte, que bonito a pessoa ter um corpo sarado, isso é maravilhoso, mas isso não é bênção. Terceiro lugar, bênção não é você ter além do necessário. Olha o que Jesus diz em Mateus 6 e 11. O pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia
É o que você tem que todos os dias. Ou seja, é aquilo que é suficiente para você. Quando o milagre que Deus fez na vida de uma mulher, que era muito simples, e que o profeta disse, vai, vende tudo que você arrecadou aí, que vai arrecadar com a venda do azeite, e viva do resto. O milagre de Deus não foi para a abastança daquela mulher, mas para a sua, diga comigo, suficiência. Então eu estou dizendo aqui que isso não é bênção, ou seja, ter além do necessário, porque o pão nosso é de cada dia. Outra coisa, ser bênção não é ter tudo o que você deseja. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, o anjo da igreja diz, rico sou e de nada tenho falta, enriquecido estou e de nada tenho falta. Aí vem a voz e diz, e não sabes que és um desgraçado, pobre, cego e nu? Senão o anjo diria assim, você é um cara, você é abençoado, rapaz, você é uma bênção. Rico sou, e ele diz, e de nada tenho falta, mas você não sabe que és um pobre, cego e desgraçado e nu. Então ter tudo que deseja não é bênção. Não é ver tudo dando certo na tua vida que é bênção. Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo não está dizendo assim, olha, eu tenho para dar, eu sou rico, eu sou bem. Não é o fato de que está dando tudo certo na sua vida que isso é bênção. Em sexto lugar, não é ter muitos amigos que precisamos na hora da adversidade, que é sinal de riqueza. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 de Timóteo, no capítulo 4, os versos 16 e 17, quando ele fala, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Cadê os amigos de Paulo? Cadê os amigos que não foram a primeira audiência de que nós falamos hoje aqui na escola? Naquela audiência de conciliação e julgamento nos dias de hoje, para alguém testemunhar a favor de Paulo. Ninguém testemunhou. Aí Paulo diz assim, mas o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão. Não é o fato de que você tem amigos na hora que você precisa, que é bênção. Ter uma gorda conta bancária não é bênção. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 12, os versos 19 a 20, você vai ler o seguinte, e o que direi à minha alma? Tenho em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Louco! Não sabes que esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado? Quando aquela voz soou, eu fico imaginando, porque o texto vai dizer assim, mas Deus disse, repita comigo, mas Deus, foi Deus que disse, louco, hoje pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Então isso não é bênção. Mas pastor, então o que é isso tudo que o senhor falou aí? Ter riqueza, ter bens necessários além da conta, ter o que deseja, ver tudo dando certo na vida, ter amigos na hora que mais se precisa, ter uma boa conta bancária, ter todos os bens que este mundo pode nos oferecer. Eu diria para você que isto tudo é resultado de princípios pré-estabelecidos por Deus como exemplo, ou para seu exemplo. Quando nós lemos o texto de Deuteronômio, capítulo de número 28, eu deixei claro na leitura, pedi que vocês repetissem comigo, porque o texto vai nos dizer assim, exatamente no versículo de número 2, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do teu Deus,
quando você dá atenção ao que Deus está te falando, quando você observa o que Deus está te falando, aí você é uma pessoa abençoada. Aí a bênção de Deus está chegando na tua casa, está chegando na tua família e está chegando na tua vida. Por que, pastor, são princípios? Porque a Bíblia estabelece princípios. Ou você acha que hoje vai ter uma varinha de condão para a gente balançar ela e surgir uma conta bancária gorda, ou você balançar de novo, aparecer um gênio que vai mostrar para você qual carro que você quer. Você quer um Porsche, você quer um Maserati, ou você quer um Lamborghini? Não é assim que funciona. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto comerás, do suor do teu rosto comerás, do suor do teu rosto comerás. Agora, digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia vai dizer ainda, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 13, 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás. Sabe o que é isso? Deus está ensinando para a gente. Sabe o que é que faz a gente ter resultados na vida, ter sucesso na vida? Tudo começa com trabalho. Se alguém não cumpre esse princípio que está no Gênesis, você está com dificuldades, vai continuar na pobreza. A Bíblia vai nos dizer ainda, granjeai os dons e talentos. Quando Jesus foi assunto aos céus, eu preciso só que você me aumente o som para mim, porque eu estou rouquinho aqui, estou com uma dificuldade e vou ficar pior daqui a 5 minutos, ok? Granjeai talentos. Deus te deu talento. Todos aqui têm um talento. Levante a mão aí, todos que têm. Todos que estão com a mão levantada. Só se você não levantou sua mão, aí você não tem nada. Mas se você levantou a sua mão, eu afirmo, pela Bíblia Sagrada, que Jesus, ao ascender aos céus, deixou um talento para você. Com esse talento você está trabalhando, com esse talento você está ganhando seu dinheiro, com esse talento está pagando as tuas contas, com esse talento você está sendo um homem abençoado. Outra coisa, a Bíblia diz em Gálatas 6 e 7, tudo que o homem plantar, isso também, você não trabalha, você não investe, você não se esforça, vai colher o quê? Vai colher o quê? Lá em casa tinha um problema sério de formiga, talvez tenha na sua. Eu botava comida para o cachorro não queria comer porque o cachorro está ficando cheio de fricote. Ele quer a comida selecionada, tem que botar uns negócios lá, um recheio e tal, senão ele não come. Largava lá, o bicho não comia. Falei, poxa, tu vai ter que comer, rapaz. Tu está com fome, quando tu tiver com fome vai comer. Quando eu chegava lá, ele estava assim de formiga. Aí sabe o que ele fazia? Ele ia na vasilha com água, pegava água, jogava dentro da comida e molhava a comida toda. Eu falei, caramba, agora além de ter formiga, está todo estragado, jogava fora, botava de novo. Ele não comia até que eu misturava a comida, aí ele comia. Até hoje ele está assim agora. Só come se eu misturar a comida. Sabe o que eu aprendi? Aquele animal, ele tá entendendo que aquilo ali é o alimento dele. Ele precisa comer. Ele não tem raciocínio. Ele não sabe que ele tem que plantar para colher. Mas todos nós aqui temos intelecto e sabemos que se a gente não plantar, a gente não colhe. Então, como é que a gente vai ser abençoado se a gente não quer produzir, se a gente não quer plantar? A gente só quer colher, mas colher o quê? O que você quer colher se você não planta? A Bíblia diz assim, olha, Paulo lá em 2 de Coríntios, no capítulo 11, versículo 8, ele fala assim, olha, eu trabalhava noite e dia para não ser pesado a ninguém. Eu trabalhava noite e dia para não ser pesado a ninguém. Sabe o que a Bíblia vai dizer aí em Deuteronômio 5 e 6? Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Você sempre desprezou sua mãe, não se dá bem na vida. Não tem sucesso na vida. Honra teu pai e você vai se dar bem, vai viver muito. Vai viver 150 anos. Quem quer tomar posse de 150 anos aí? Pega. Por quê? Porque você honra teu pai e tua mãe. Outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, ser fiel em tudo. Quando nós somos fiéis a Deus, sabe o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 28 e 20? O homem fiel
será coberto de bênçãos. Como é que a gente quer bênção de Deus se nós não somos fiéis a Deus? A porta está fechada, está tudo ruim, falta fidelidade. Agora, o mesmo texto que diz isso vai dizer assim: mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Diga comigo, o que se apressa a enriquecer não ficará impune. A Bíblia ainda vai nos dizer, no Salmo 128, versículo 4, o temor do Senhor traz bênçãos. O nosso problema é que a gente quer essas bênçãos que são midiaticamente pregadas. E nós queremos essas bênçãos tipo miojo. Nós achamos que podemos jogar alguma coisa. 3 minutos depois aconteceu a bênção. Eu estou com dificuldade, estou sentindo o som aqui para mim. Faltando. Está faltando aqui. Está fechado o som para mim. Tinha que abrir esse som para que eu me ouça melhor, para mim não forçar a minha voz. Eu quero falar tranquilo. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Estão me ouvindo? Mas eu não estou me ouvindo aqui, porque o retorno aqui para mim está um pouco abafado. Eu não sei se sou eu, se é o retorno, né? Mas está me parecendo um retorno. Então a Bíblia diz que quando a gente teme ao Senhor, o que acontece? Nós somos o quê? Abençoados. Então ninguém que teme ao Senhor, que não teme ao Senhor, está melhorando um pouquinho. Ninguém que não teme ao Senhor, a pessoa que não teme ao Senhor, não é abençoada. Mas não é. Não existe 2 regras acerca do mesmo assunto. Ou seja, que pode e que não pode. A Bíblia é exclusivamente um livro de tratativas, nesse sentido. Se você for fiel, Deus vai te honrar. Se você temer a Deus, Deus vai te abençoar. Se você cumprir, se você trabalhar, vai ter resultado. Se você não trabalhar, vai ter consequências. Então, o que a gente tem que fazer? A gente está em busca daquilo que nós já temos. Como é que eu definiria a bênção antes de falar sobre o que ela é? Bênção é tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, exceto aquela que nós desprezamos. Tudo está à nossa disposição. Aí o texto vai nos dizer exatamente isso. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Não existe um mecanismo no mundo espiritual de você conseguir ser um homem abençoado sem ouvir a voz do teu Deus. Pastor, mas eu conheço um monte de gente abençoada. Aí é o seu conceito de abençoado. Não é o conceito da Bíblia. Mas, pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz, pastor? Ora, se você pegar o Antigo Testamento usa a palavra, no hebraico, barak. Só que a palavra barak, ela significa elogiar, ela significa parabenizar, ela significa saudar. Quando o judeu falava para o outro, shalom, ele estava saudando. Isso é barak, ou seja, isso é bênção no hebraico. A Bíblia vai dizer ainda que esta expressão que aparece aqui no livro de Deuteronômio 28, você escolhe o barak, que é a bênção, ou você escolhe a maldição. Mas a Bíblia faz a especificidade dessas bênçãos no capítulo 28, direcionando-a para Israel. Nós pegamos emprestado esses textos, contextualizamos ele ao nosso alvedrio, achando que eu não sou mais cauda, eu sou cabeça. Essa expressão não foi para nós, foi para o judeu. Agora, o aspecto moral dessa lei, o aspecto moral dessas bênçãos, eu quero todas elas. Quem quer essas bênçãos aqui? Então, nenhuma delas. O texto começa dizendo, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que te ordeno, aí eu vou te exaltar. De outra forma, a gente está chovendo no molhado. De outra forma, a gente está sendo enganado por esse conceito gospel de bênção e que está trazendo sérios problemas para o mundo espiritual. Outra palavra hebraica é a palavra esher.
A palavra Esher aparece em alguns textos, como no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17. Essa palavra diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor disciplina, a quem Deus disciplina, e que não despreza ao Senhor, porque é a disciplina do Todo-Poderoso. A palavra aparece ali. Ou seja, a bênção ali é traduzida por felicidade. O que é uma pessoa feliz, segundo o texto? A pessoa feliz é uma pessoa que obedece a Deus. A pessoa feliz é uma pessoa que está na presença de Deus, porque fora de Deus não há felicidade, há uma aparente felicidade. Se você entendeu isso, diga amém. Quem é feliz aí em Jesus? Quem está arrependido de ter aceitado Jesus, levante a mão. Quem quer largar Jesus, porque senão eu quero ter felicidade, Jesus não me deu felicidade. Não tem ninguém aqui. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, há duas palavras gregas primárias que são traduzidas por bênção. A primeira delas é a palavra Macários. A palavra Macários, que é parecida com Esher, que é felicidade, ela vai aparecer lá em Mateus 5 e 6, quando Jesus fala: bem-aventurados pobres de espírito. E nós explicamos aqui na aula de terça-feira o que é ser pobre de espírito. Não é ser pobre financeiramente, é uma pessoa contrita, é uma pessoa que Deus trabalha nele, porque é uma pessoa humilde, submissa a Deus. E isso é bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado é o pobre de espírito. Abençoado é aquele homem que faz isto, que faz aquilo. Então Jesus dá uma aula no Monte das Beatitudes, falando sobre as bem-aventuranças, que a rigor, traduzindo da palavra Macários para o português, é felicidade. Feliz é o homem pobre de espírito, feliz aquele que busca paz, feliz é este, feliz é aquele. Então o Senhor está falando de felicidade. Então, bênção, à luz da palavra grega no Novo Testamento, é felicidade. Quem entendeu, diga amém. Agora tem uma outra palavra, elogeu. Essa palavra elogeu, ela se encontra mais em alguns textos, em outros textos. E ela descreve exatamente quando nós oramos por aquilo que temos, em especial pela alimentação. Ou seja, a palavra elogeu, quando eu pego o meu prato de comida, antes de comer, e levanto as minhas mãos, ou então abaixo a minha cabeça, curvo a minha cabeça e agradeço a Deus. Deus, eu quero te agradecer por este prato de comida. Senhor, eu abençoo este prato de comida. Eu santifico este prato de comida. Senhor, que esta comida seja abençoada de tal maneira que nunca falte no meu lar. Irmãos, todos os dias, na minha oração, eu oro por vocês, para que nunca falte o pão na mesa de vocês. E nunca vai faltar, porque Deus vai prover. Sabe por quê? Isso é o elogio. Isso é o elogio quando a gente concentra as nossas ações no sentido de abençoar, orar por aquilo que Deus nos deu. Você recebe uma roupa, você recebe um calçado, você recebe uma outra bênção, um material chamada assim. Você agradece a Deus, você apresenta ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Vocês viram que eu recebi uma caixinha de moeda. O que é que eu fiz? Eu coloquei aqui, a igreja não apresentou. Eu ofereci ao Senhor e entrou no cofre da igreja. Depois eu peguei R$175 em dinheiro meu e fui lá, comprei aquelas moedinhas todas para ficar comigo de recordação, para guardá-la no meu cofrinho, que está dessa altura, só com moeda de R$1. E vai ser uma benção quando eu abrir aquele negócio lá, vai ser maravilhoso. Então eu fui lá, entrou nos cofres da igreja, porque aquilo que foi o sacrifício de um irmão, aquilo foi uma bênção para a obra de Deus. Ou seja, eu aprendi que você que quiser ser uma bênção, você também tem que abençoar alguém. Caso contrário, você não é abençoador, você só é aquele mar morto que só quer receber a água, não quer distribuir a água. Abra a tua mão, meu irmão, para você ser abençoado.
Pastor, o senhor já falou sobre o que não é a bênção, o senhor já falou o que é a bênção de acordo com a Bíblia, e o que é bênção de Deus na Bíblia. Então eu vou dar uma definição para você, o que é bênção de Deus na Bíblia. Bênção de Deus é saber com certeza, olhe para cá, repita comigo, bênção de Deus é saber com certeza que haja o que houver, que Ele estará conosco para nos fortalecer, não nos abandonará e não deixará que a nossa vida naufrague na tempestade. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ver a bênção? Quer ver a bênção? Atos 27. Paulo está ali e Paulo diz, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, não só para o navio, para a carga, para a vida. Mas os marinheiros acreditavam mais no piloto, pela experiência e competência, do que no que Paulo dizia. Tudo ia muito bem, pegaram um vento sul, brandamente, quando chegaram a Fenícia. Que maravilha. Aí os caras devem ter, desculpe essa expressão, zoado Paulo. E aí, Paulo, você não disse que a navegação em ser incômoda? Olha que céu de brigadeiro a gente está vivendo, olha que maravilha. Quando chega no versículo 14 de 27 de Atos, vai dizer assim, e de repente, diga comigo, de repente, deu nelas um euroaquilão, um vento nordeste, pegou o barco, o navio, e jogava para um lado, jogava para o outro, jogava para um lado, jogava para o outro. Eles tentando se salvar, tiraram todos os víveres do navio e jogaram no mar. Pegaram as fazendas, jogaram no mar. Foram jogando tudo que puderam no mar. E, de repente, 14 dias, sem sol, sem lua, sem estrelas, sem o astrolábio para saber para onde ia, o barco estava à deriva. E Paulo, quando viu que a situação estava muito difícil, Paulo chega a dizer assim, eu perdi a esperança de me salvar. Mas, um dado momento, diz a Bíblia que Paulo vai falar com Deus. E o Senhor fala com ele, Paulo, ninguém perecerá neste navio. Ninguém vai perecer, Paulo. Importa, porém, que esse navio vai bater num arrecife, mas vocês serão salvos. Deus poderia amainar a tempestade. Deus poderia, pela oração de Paulo, acalmar a tempestade. Deus poderia dizer, Paulo, esta noite que você me orou, eu vou te dar um céu de brigadeiro para você provar para essa galera aí, essas 275 almas e com vocês 276, que eu sou Deus na tua vida. Deus não precisa desses pequenos manifestos para mostrar a sua grandeza. Ele já é grande por natureza. Ele não precisa usar a Rede Globo, usar as emissoras de televisão para fazer espetáculo para o homem ver, porque ele já, todos os dias o sol nasce e já é um espetáculo, e a gente vê isso e não dá glória a Deus. Todos os dias eu olho para o céu e digo, Deus, que espetáculo, esse céu maravilhoso o Senhor nos deu. E Deus naquele dia mostrou para Paulo, melhor naquela noite, que o barco ia bater. E Deus poderia ter livrado Paulo. Sabe por quê? Paulo era um homem abençoado. Nos dias de hoje, talvez eu fale isso e não der tempo já falei. Paulo seria considerado um homem azarado. Não entraria em muitas igrejas para pregar. Que aonde ele chegava tinha problema, aonde chegava tinha sedição, aonde ele chegava tinha rebelião, aonde ele chegava tinha tragédia, aonde ele chegava tinha prisão, aonde ele chegava tinha morte, aonde ele chegava tinha espancamento, aonde ele chegava tinha naufrágio, aonde ele chegava tinha problema. Paulo era um para-raio de problema. Paulo era um homem, sob o ponto de vista de hoje, do conceito de bênção, um homem amaldiçoado. E eu afirmei aqui para vocês e vou repetir. Bênção é saber com certeza que haja o que houver, o Senhor estará sempre conosco. Ainda que o barco pareça que vai afundar, mas Deus está ali. E se afundar, você afunda com Ele.
Quando Elias entrou na caverna, Deus entrou com ele. Quando José estava preso, Deus ficou preso com José. Deus vai aonde você for, se você for fiel a ele. E a gente está conceituando bênção tudo errado. Está tudo errado nessa nação. Bênção é isso. Ele fortalece a gente. Não é que você é um crente abençoado que não vai ter problema. Vai ter problema. Porque quem mais do que Paulo teve problemas? O próprio Jesus, quando Pedro falou, como nós lemos hoje. Não, que o senhor não é. Se o senhor é como profeta, Elias, Jeremias. Outros dizem que o senhor é um dos profetas, quem sabe Malaquias ou Zacarias. E Jesus disse, só importa que eu vá sofrer. Vai ser entregue na mão dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos. Eu vou sofrer tanto, eles vão me fazer de gato sapato, vão triturar o meu corpo, vão me matar, e depois eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A gente vê só a causa, a gente não vê o fim. A gente só vê as coisas ruins. E aí nós qualificamos bênção de acordo com o que a gente está vendo. Está tudo errado na tua vida, você fala assim, Deus não está comigo. E quem disse que não está? Tem muita gente aqui que não tem problema nenhum na vida e Deus não está com ele. A sua situação pode estar a pior de todas, mas Deus está te dando força. Você está vencendo, você está triunfando em fé, você está aprendendo com o Senhor. Isso é bênção. Ele não te deixa na tempestade, e essa tempestade que está na tua vida, você não vai naufragar com ela, ainda que o navio vai bater, você vai ser salvo, e depois tu vai recuperar tudo de novo. Quando Paulo saiu de Malta, Paulo ganhou muito presente. Deram para ele um iPad, um iPhone, deram ele uma TV, Smart TV, 8K. Paulo saiu de lá abençoado sob o ponto de vista das pessoas de hoje. Pastor, o que é ser uma bênção? De acordo com a cultura evangélica. O que é isso, pastor? Na cultura evangélica, ser bênção é ser bem-sucedido. Talvez eu vá repetir em termos tudo que eu já disse. É uma pessoa que tudo que faz dá certo. Ser abençoado, do ponto de vista da cultura evangélica de hoje, é ser uma pessoa sem problemas, sem enfermidade, sem calamidade e sem sofrimento. Temos que rasgar as páginas do Novo Testamento. Porque os homens de Deus, a quem Deus levantou para pregar o Evangelho, sofreram, passaram privações, as mais variadas, e eram homens abençoados por Deus. Mas hoje, esses homens estariam refugados das igrejas. O que é, pastor, sob o ponto de vista da cultura evangélica? O que é uma pessoa abençoada? É uma pessoa bem resolvida na sociedade, que tem bons relacionamentos. É uma pessoa que tem muitos amigos, embora alguns bem interesseiros, mas tem amigos. É uma pessoa que viaja para sempre, está toda hora viajando, todo mês ele viaja, ele tem dinheiro para viajar, mas nunca vai fazer missões, nem ali na casa do vizinho. É uma pessoa que diz que ter tudo que Deus pode dar, mas não dá nada para o Deus que deu tudo a ele. Então essas pessoas são culturalmente chamadas de abençoadas. E eu estou contestando esse tipo de bênção que é pregada hoje nas nossas igrejas. E agora vai doer um pouquinho mais. Fala para o teu irmão assim, agora vai doer um pouco mais. Talvez não vá doer em você. E talvez isso não surta o efeito que eu gostaria, mas não tem problema. Pelo menos fica registrado o que eu disse. Os 7 erros comuns do evangelho, dos 7 erros comuns do evangélico de hoje em relação à bênção. Repita comigo, os 7 erros comuns no meio evangélico em relação ao que é bênção. Primeiro erro, fazer uma união estável entre bênção e sucesso profissional e financeiro, quando a Bíblia prega um casamento entre a obediência e a bênção de Deus. Quem entendeu isso? Isso aqui é coisa de doido, porque eu estou ficando meio doido. Isso não está em livro. São as minhas elucubrações. Isso aqui são as minhas variações.
estão fazendo uma união estável entre a bênção e o sucesso profissional e financeiro. Quando a Bíblia prega um casamento entre a obediência e a verdadeira bênção de Deus sobre nós. Quando você obedece a Deus, faz esse casamento, a sua vida será de bênçãos. E não quer dizer que vai ser um mar de rosas, porque toda rosa tem espinho. Se você quiser suas rosas, vai lá na rua do mercado. Mas se você quiser ser crente, vai sofrer espinhadas também. Vai ter espinhos, vai ter problemas, vai ter dificuldade sim, vai ter luta, vai ter tristeza, vai ter angústia. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Sabe qual é o segundo erro? Achar que o sofrimento não nos pertence mais. Pois somos a geração abençoada, de tal modo que o pobre do Lázaro, nem entraria na nossa igreja. Quem é esse cara? É Lázaro. Ih, tira ele daqui. Paulo não entra, porque Paulo é azarado. Jamais seria convidado para pregar nas igrejas de hoje. Por quê? É o conceito que a gente tem de bênção. Terceiro, supervalorizar a vida terreal, presente e momentânea, e que nos torna, segundo a própria Bíblia, miseráveis. Por quê? Focamos nesta vida e esquecemos-nos do porvir. Esquecemos-nos da eternidade. Aí Paulo vai dizer em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Isso significa dizer que nós não seremos o quê? Abençoados. Quem está entendendo? Tem pouca gente. Quem está entendendo, irmão? Vou usar uma de Pelé aqui. Entende? Terceiro. Quarto. Pregar um evangelho chamado de prosperidade. Mas que de prosperidade não tem nada. Pois o efeito da pregação faz gerar uma falsa sensação de que há algo do verbo haver, algo melhor que a salvação, do que o perdão, do que a libertação e do que a glorificação. No momento que eu foco na prosperidade aqui, eu estou desprezando o porvir, achando que eu tenho que viver o melhor desta terra. Eu tenho que comer o melhor desta terra. Eu tenho que ser o melhor nesta terra. E isto é uma falsa sensação que é gerada em muitos crentes por conta da mídia e por conta de pregação do evangelho da chamada prosperidade. Sabe o que é prosperidade? É Deus estar com você numa caverna, é Deus estar com você na prisão, é Deus estar com você no navio que vai naufragar, e isso é prosperidade, porque ao final da sua jornada, lá em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que vai acontecer comigo agora? Eu vou para o céu receber minha coroa da justiça que o Senhor preparou para mim. Que tipo de coroa a gente vai receber com esse evangelho que a gente está pregando? Sabe o que eu entendo ainda? O outro erro comum no meio evangélico sobre o que é bênção? Pregar o evangelho de luzes, de aparato, de discursos inflamados, de que fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Diga comigo, cauda. A palavra cauda substitui uma outra palavra, que depois eu posso dizer, sem estar errando, sem estar sendo deselegante. Então, esse evangelho de luzes, de aparato, de discurso inflamado, que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, de que fomos para ser chamados melhores da terra, a despeito de tudo que lemos na Bíblia, que nós fomos chamados para ser os melhores da terra, quando, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos tentando escamotear ou esconder a cauda. Eu vou substituir por rabo, porque é o sentido da palavra, o rabo dos nossos desvios doutrinários. E por conta disso, ser bênção não é isso que a gente está pregando por aí. Ser bênção
é ser um instrumento de Deus para salvar almas, para ganhar almas para Jesus. Isso é ser bênção. Louva a Deus pelo ministério de evangelização, louva a Deus pelo ministério de idosos, louva a Deus pelo ministério de visita aos hospitais que o nosso irmão está fazendo, que está levando a palavra, ganhando almas, ou seja, a igreja está pregando o evangelho da cruz. Sabe o que eu penso ainda? Mais 5 minutos eu termino. Bênção sobre o outro erro comum, quinto erro, melhor, o sexto erro comum no meio evangélico do que é bênção. Bênção não é um pacote de ofertas, de produtos em liquidação, ou de um sistema de troca-troca, do tipo, você me dá tanto que vai receber uma bênção da prosperidade. É assim ou não é? Sim ou não? É assim que tem que dar tanto, uma quantia X. Bênção, irmãos, é um estilo de vida em Deus. Repita comigo, bênçãos. É o estilo de vida em Deus. Outra coisa, nós, segundo o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: bendito Deus, que nos abençoou com parte das bênçãos, com algumas bênçãos. Algumas bênçãos. Como é que diz o texto? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por isso eu vou afirmar aqui nesta noite, todos vocês que creem em Jesus como Senhor e Salvador, que estão esperando ser arrebatado para ir para a glória de Deus pelo processo da glorificação, são crentes abençoados no Senhor. Mas, pastor, eu nunca dei uma oferta para ser abençoado. Você já é abençoado. O que Paulo diz aos Efésios: bendito Deus e Pai, que nos abençoou. Quem é abençoado? Quem é abençoado aí? Esta bênção, ela não fala de riqueza aqui na terra. Ela fala de riqueza lá no céu. Filipenses 3:21. Nos aponta para o céu. E outra coisa, estas bênçãos é que estão sendo desprezadas. E sabe o que significa isso? Em Cristo. O texto quer dizer o seguinte: em Cristo nós nos assentamos já no céu. Ou seja, estamos numa dimensão diferente do mundo, porque a dimensão nossa é que nós somos abençoados pela promessa dele e porque ele legou para nós. E tem mais, nós somos abençoados porque estamos no caminho certo, que é Jesus Cristo de Nazaré, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você, nessa sua caminhada terrena, servindo a Deus na beleza de sua santidade, você é um crente abençoado. E o sétimo erro comum dos evangélicos com relação à bênção é condicionar o recebimento de bênçãos familiares, financeiras, físicas, profissionais, a determinados protocolos humanos e materiais, sem nenhuma base bíblica. Faz com que o marketing testemunhal seja o maior atrativo para a propagação do que é bênção. Se você ler um pouco sobre publicidade, você vai aprender marketing, endomarketing. Endomarketing é quando a gente faz uma propaganda interna para nós mesmos. Mas quando você sai do interior para fora, você faz marketing. E agora surgiu, de uns anos para cá, uma coisa chamada em marketing testemunhal. O que é isso? Segundo os estudiosos, a pessoa que dá o testemunho de que comprou aquele produto e deu tudo certo, ela vai angariar um monte de gente que vai comprar aquele produto. E isto virou febre.
E a maioria das empresas estão usando esse chamado marketing testemunhal, que dá credibilidade à propaganda. E isso, o que acontece? Faz milhares e milhares de pessoas irem em busca desses produtos. Semelhantemente à bênção. Nós estamos pegando a bênção, que às vezes Jesus fala assim, vai lá e se apresenta para o sacerdote e nem fala que fui eu. Você vai lá, não conta nem para ninguém. Você foi liberto, gadareno. Faz o seguinte, vai para a tua casa lá e conta só para os teus. Agora, hoje não. A gente tem que ir para a TV. A gente tem que mostrar para a TV, porque isso é marketing testemunhal. E com base nesse marketing testemunhal, as pessoas vão acreditando que ser abençoado, a pessoa foi lá, estava com problema na barriga, estava com problema na cabeça, aí de repente ela foi curada, e agora ela está indo na igreja por causa daquela cura, e agora a televisão explora isso de uma tal maneira que as pessoas correm para lá para receber a mesma cura, para serem então crentes daquela determinada igreja, para então ele achar que é uma bênção. Mas a bênção, ela não tem um condão de trabalhar o exterior da gente, mas trabalhar o interior. No dia que aquele homem desceu lá do telhado que foi aberto, Jesus chega para ele e fala assim, filho, que maravilha, agora o mundo vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ser curado, eu vou curar você dessa paralisia, e na hora que você levantar daqui, tu vai para a Globo, você vai para os programas de televisão, você vai dar testemunho do que você fez. O que Jesus fez com ele? Foi assim? Não, Jesus disse assim, filho, perdoados te são os teus pecados. Que história é essa, Jesus? Eu queria milagre, Jesus. Eu queria ver esse homem abençoado. Mas ele foi. Ele foi abençoado. Porque lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz a Bíblia que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto quer dizer que nós fomos perdoados. Irmão, se tem uma bênção que todos nós já recebemos e não valoramos, é o perdão dos nossos pecados. Você foi perdoado da multidão de pecados. E agora, quando Jesus fala isso, não. Peraí, Jesus, eu não queria ver esse negócio de perdão. Isso está lá no interior. Eu quero ver o homem andando. Eu quero ver o homem pulando, jogando bola junto com o Neymar, apesar de ele não estar legal agora, mas eu quero ver isso. Eu quero ver esse homem pulando. Eu quero ver esse homem saltando, correndo com Bolt. Eu quero ver esse homem. Jesus falou, rapaz, o que adianta eu curar este homem e não perdoar os pecados dele? Ele vai para o inferno andando. Muito bem. Eu preciso perdoar esse homem, porque com perdão eu dou a bênção salvadora. E agora, salvando este homem, libertando do pecado, da justiça e do juízo, eu agora libertando este homem, esse homem vai ser uma bênção, ele vai entrar no céu. Mas em outros lugares isso não é tão fundamental. Porque o fundamental é ter o testemunhal para angariar mais membros. E eu encerro, porque a hora já passou. O que é ser uma bênção? Diga comigo, ser uma bênção é diferente de ter uma bênção. Diga de novo, ser uma bênção é diferente de ser uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz para Abraão, tu serás uma bênção. Ser uma bênção é para outras pessoas. Por isso que um homem abençoado é aquele que abençoa. Todo mundo que abençoa é abençoado. Com base nas palavras que nós mencionamos, a palavra grega e hebraica, a pessoa que é abençoada é a pessoa que abençoa. Bênção não é só para você encher o seu pote e sair razoavelmente feliz para casa. Bênção é você compartilhar. Bênção é você partir o pão com o outro. Bênção é você caminhar mais uma milha. Bênção é você ficar do lado do outro quando está sofrendo. É você sentir a dor do outro. Bênção é a gente chorar aqui, como eu chorei hoje pela manhã, quando eu soube da morte do meu companheiro, pastor Anderson do Carmo. Eu entrei numa tristeza. Eu fiquei chorando lá sozinho, perto do meu cachorro, ainda bem que ele não entende nada disso. Falei, meu Deus, que dor, que coisa terrível, por que morreu o nosso amigo? Ser uma bênção é para as outras pessoas. Ser uma bênção, ela está fundamentada na obediência. Ser uma bênção é sair da condição de estéril para ser o pai da fé de milhares. Isso é ser bênção. Que até então, Sara e Abraão, não é que Abraão fosse estéril, mas Sara era estéril. A esterilidade estava na família. No momento que Deus falou para Abraão largar sua casa,
Escute isso. Abraão morava numa casa que tinha 2 andares naquela época. Tinha latrina e tinha água quente. Larga o conforto da sua casa. Era uma casa confortável naquela época. Isso aí era luxo. Isso é mansão na Barra. Larga isso e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Mas vai. Deus está dizendo, meu irmão, você quer ser abençoado? Vai na direção de Deus. Vai no propósito de Deus. Vai na palavra de Deus. Vai, porque você vai ser abençoado. Vai, Abraão. Vai para onde, Senhor? Vai. Você vai ver depois. Meu Deus, eu estou sentindo aqui que Deus está me ensinando alguma coisa. Está condicionando a obediência. Ele não ficou discutindo, traçando, dialogando com Deus, questionando Deus. Sai dessa terra, porque aqui tu é estéril, mas para onde eu te mandar tu vai fertilizar. Você vai ser pai de multidão. Você vai gerar filhos na fé. Sabe o que significa isso? Sair da terra. Significa que ele tinha que renunciar à vida de conforto para gerar resultados pelo desconforto. Quanto sofrimento, quanta dor. E Abraão gerou filhos. Aqui estão os filhos dele, do que a Bíblia diz. A geração espiritual está aqui, você é a geração espiritual. Levante a sua mão aí. Você é da geração de Abraão. Sabe o que significa ser uma bênção? Significa ainda que quando a glória da fé é empregada, ela é empregada custe o que custar. Abraão saiu, custe o que custar, ele saiu na direção de Deus. Quando a gente sai na direção de Deus, já somos abençoados. Ser uma bênção, tem que parar. Diga comigo, ser uma bênção significa dizer ter em Deus uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Mas agora, corrija isso, bota uma vírgula e diz assim, mas não recursos imediatos. Você tem uma promessa de Deus, você é abençoado. Sai dessa tua terra, eu vou te mostrar. Sai. Largou o conforto e foi. O que tinha Abraão ali? Nada, a não ser uma promessa. Deus disse, tu vai sair, rapaz, mas olha, logo nos primeiros 100 metros já vou te dar um carro zero. Nos segundos 200 metros já vai receber uma mansão na praia. Não houve isso. Mas ele sabia que Deus tinha prometido para ele era muito maior do que a bênção que se prega nas igrejas do século 21. A maldição da esterilidade na sua vida estava dissipada, estava superada. E o que acontece? Abraão agora gera com Sara, aos 99 anos, gera um filho. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Se você entender o que se foi pregado aqui hoje, você vai desconstruir todo o conceito de bênção e ser abençoado que você aprendeu até agora e vai compreender que não é nada disso que é bênção e que quando Deus te abençoa, você sai debaixo de uma promessa e quanto tempo ela durar, não importa com quanto Deus vai com você, na bonança, na tristeza, na angústia e na alegria, na morte ou na vida, no prazer ou no desprazer, tu está caminhando e Deus está contigo. Se tu entrar num problema, numa depressão, Ele entra com você. Se você estiver enfermo, Ele enferma com você. Se você estiver caído, Ele cai com você para poder te ajudar a levantar. Ele estará com você em todos os momentos da tua vida. Aí você poderá dizer, eu sou um homem abençoado, porque apesar das minhas tribulações, das minhas angústias, das minhas tristezas, das minhas decepções, das minhas mágoas, das minhas dificuldades, da minha sofrência, do meu sofrimento, de tudo, Deus está comigo. É Deus estando comigo, é que eu sou abençoado. Mas se Deus sair, pode entrar riqueza, pode entrar amigos, pode entrar fortaleza, pode entrar tudo. Você vai ser o mais infeliz dos homens. E pior, Paulo vai te chamar de miserável. Que Deus nos abençoe. Paro por aqui. Eu
falo uma outra oportunidade. As principais bênçãos de Deus, mas eu paro aqui. Eu paro aqui.